Meus queridos amigos, é um prazer estarmos juntos novamente para mais um Café com Luz. Esse nosso programa que trata sobre espiritualidade, a nossa essencialidade, através de um bate-papo informal, tomando um cafezinho, trazendo a luz da amizade, do carinho dos nossos convidados e de você que está assistindo. E para esse café de hoje, nós vamos aqui ter a participação especial do meu amigo Armando Reis. Ô, Armando. Prazer. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Pois é. Gente, para quem não conhece, o Armando é trabalhador do movimento espírita aqui de Brasília, nós estamos sediados aqui em Brasília, lá do Fraternidade, da 909, 910 Sul, a gente já dá logo o endereço, quem estiver nos assistindo, estiver próximo, é uma casa espírita, uma casa cristã. Trabalha na área de facilitador, né, de estudos e também como expositor espírita na batalha, né, Armando? É verdade. E para esse café a gente escolheu um tema que parece, eu comentava com você, Armando, parece clichê, um clichê espírita, mas tira a palavra clichê, é uma necessidade. Fora da caridade não há salvação. Não dá um medinho quando a gente ouve isso, não? Será que não tem um temor teológico antigo nessa frase? Daí a nossa contribuição da doutrina espírita. Vamos começar esse café com essa pequena provocação. Fala aí pra gente, Armando. Certo. Bom, a caridade, ela é um termo difícil da gente sentir e muitas vezes compreender. Tanto que os espíritos, no livro dos espíritos, precisaram conceituá-la, dizendo que a caridade é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Isso é o BIP, né? Tem gente que não gosta muito, até no movimento espírita, de falar BIP. Mas é fácil de gravar, né? Não é Verdade. o BIP? Benevolência, indulgência e perdão. Mas por que foi necessário, então, conceitualizar? Será que nós estamos perdendo o real sentido? Porque essa resposta, ela é uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, a pergunta 886. Gente, eu gravei, porque eu não tenho uma memória boa, mas é porque a gente está estudando, né? Para poder não fazer feio. E ele pergunta qual é o sentido da palavra caridade, assim como entendia Jesus. A gente veio perdendo o entendimento. Para muitos que estão nos ouvindo, caridade é o quê? E como é que é caridade através da ótica espírita cristã? Certo. Nós perdemos o foco da caridade quando esquecemos daquela advertência do Cristo que diz: é preciso ter olhos de ver. O primeiro olhar é sempre no plano físico e material. O de ver é o lado espiritual. Não é à toa que no capítulo 2 do Evangelho, Jesus disse que o reino dele era outro, não era o reino material. Porque nós precisamos ter um olhar para a espiritualidade e não para o reino de Mamon, para o reino de César. E essa é uma questão importante porque parece tudo muito bonito, mas na prática, no dia a dia, nós vivemos tanto essa dimensão do que é espiritual, das nossas emoções, daquilo que mexe com o nosso coração, com a nossa forma de sentir ou não a felicidade, que a gente tem ao longo da história percebido que a caridade deveria estar regendo não apenas aquele movimento que supre uma necessidade material, como alguém que tem fome, alguém que tem frio, que tem sede, nas palavras de Jesus, né? Quando fizerdes a estes pequeninos, no caso aqueles que têm essa demanda, é a mim que fazeis. Ficamos com o olhar da carência material que existe em função das injustiças humanas da nossa imperfeição. Mas a caridade transcende a esse movimento. Aonde está faltando caridade? Você falou em benevolência. Benevolência, indulgência e perdão. Isso está presente nessas compensações, aos olhos de alguém que quer, entre aspas, ser justo, não seria isso um comodismo humano que não busca a conquista meritória dos recursos? E onde é que está esse extrapolar da dimensão material? Eu queria puxar por aí, porque tem mais material de Kardec para nos ajudar aí do Cristo. Para a gente trabalhar com a caridade, o Cristo bem lembrou que nós precisamos, em primeiro lugar, amar a Deus, amar ao próximo como nos amamos. E aí a gente lembra o seguinte: quem é o nosso próximo? Nós temos dois próximos na nossa vida. O primeiro próximo foi Deus quando nos criou. Só tínhamos nós e Ele. O primeiro amor que devemos ter
é o nosso Criador, obedecendo às suas leis de justiça e de bondade. Mas ele nos deu um segundo próximo, que é o nosso espelho, que nos permitirá ver, através de um cisco, as traves que precisamos corrigir dentro de nós, com os atos de bondade, de indulgência e de perdão. Aí você coloca, tá até poético, hein, amigo, isso aí. Mas a beleza disso a gente pode retirar de tanto que isso faz falta. Porque, por exemplo, existem já lugares no nosso planeta em que as misérias físicas elas são atenuadas. O avanço da ciência, que é misericordioso, é uma expressão da bondade divina através dos homens, vem proporcionando muito bem-estar. As diferenças, escassez, é por conta do ódio, do egoísmo, que dificulta nós compensarmos isso. Mas essa dimensão íntima ela é fundamental, porque senão o gesto não tem força, ele não é verdadeiro. Então, essa benevolência, ela extrapola a necessidade material. Ela pode estar na vida de relação. Sim. Indulgência é compreensão, compreender, tolerar. Essas palavras não estão meio fora de moda, com tanta gente querendo fazer justiça diante de crimes, diante de corrupções, diante de violências sociais internas no lar. Isso não está meio defasado, não, essa caridade? Nós vamos tentar responder essa questão com uma fala do Emmanuel, num texto que ele chama Banquete Interior, que ele faz um comentário convidando a gente a trazer para a nossa mesa os coxos, os estropiados, os cegos. E no comentário que ele faz, ele diz, essas criaturas que são figuras não são as pessoas, são os seres que habitam dentro de nós como orgulho, vaidade, egoísmo, são os coxos, os cegos, os estropiados, que nós precisamos servir o banquete do Evangelho para que, uma vez saciados, possamos irradiar para o mundo exterior esse equilíbrio de amorosidade, de justiça, de bondade e de perdão. A gente vai fazer um intervalinho e você vai continuar nessa linha para a gente explicar que multidão é essa que está dentro da gente, Armando. Ou multidão faminta, necessitada, está precisando de caridade, esse pessoal que está dentro de nós. Então, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta com mais caridade, tá certo? Volta já já. Essa questão de Satanás com um tridente, com fogo, tudo isso foi criação do homem, dos concílios, da igreja, para amedrontar as pessoas. Porque a gente pensaria assim, poxa, por que Deus escolheu uma pessoa para ter tanta dificuldade e privilegiou uma outra criatura? Meus amigos, nós voltamos do nosso pequeno intervalo, estamos aqui falando sobre caridade, fora da caridade não há salvação. Estávamos definindo junto com o Armando, não é, Armando? Verdade. Nosso Armando Reis, que caridade extrapola o atendimento à emergência material, necessidade do agasalho, do frio, de atender a criatura naquilo que socialmente a gente lesa uns aos outros coletivamente na vida de relação. E você tocou num ponto, chamando Emmanuel para a nossa conversa, através da pena de Chico Xavier, onde ele trata que esses famintos, esses coxos, esses aleijados, a gente também pode fazer uma simbologia como presentes dentro da estrutura psíquica humana, das emoções humanas carentes, precárias. Pega daí, esmiuça um pouquinho mais isso para a gente, Armando. Sim. O Cristo nos ensinou que precisamos conhecer a verdade para que ela possa nos libertar. Para se conhecer alguma coisa no mundo material ou no mundo espiritual, nós precisamos estudar. E o estudo, ele pede um programa, um procedimento. Para que a gente possa ter uma aprendizagem, nós precisamos conhecer, compreender, sentir e viver. Não é à toa que a doutrina espírita, que prega a caridade na sua excelência, ela se assemelha a uma moeda. Uma moeda que ela tem cara, coroa e um valor monetário. Uma moeda de R$1. A cara
é a parte filosófica, a coroa é a parte científica. O valor da moeda são os valores morais. Ninguém separa esses elementos da moeda. Em doutrina espírita, por isso que ela não é uma crença religiosa, nós precisamos compreender que ela é um programa de libertação de consciência e de corações. Quando eu falo consciência, eu mexo com dois pilares, filosofia e ciência. Quando eu falo coração, eu mexo com a parte ético-moral. Então isso pode explicar muito aparentes cenários de abundância, de felicidade, coletivamente ou individualmente, pessoas muito bem resolvidas, bem nascidas, né? Não tem esse termo antigo, né? Berço de ouro, acesso às melhores cátedras, os melhores colégios, muita instrução, muita fartura material, e nós vemos ainda nos dias de hoje que isso nem sempre representa a harmonia, tragédias familiares, pessoas com um vazio tão grande que as pessoas falam, não entendo, ele tinha tudo, ela tinha tudo, suicidou-se. Relacionamentos conjugais perniciosos, famílias na sua essência com tanto acesso a tanta coisa boa e as pessoas absolutamente se degladiando. São esses os famintos na alma, no conhecimento e nessa vivência da caridade como a vivência do bem mesmo? Com certeza. O Chico tem uma fala muito interessante. Uma vez, num dos trabalhos de visitação, ele é desafiado por um companheiro, né, diante da miséria que ele estava passando, e fez uma certa provocação, porque haviam pessoas com rendas, qualidade, cultura, e o Chico respondeu para esse companheiro que indagou, dizendo assim, olha, na vida eu já conheci muitas e muitas pessoas, mas eu conheci, o que mais me tocou foi uma pessoa pobre, mas muito pobre mesmo. Ela só tinha dinheiro. Isso, essas coisas são muito fortes, né? E outra coisa, para quem nos assiste, não entendendo, porque vamos ser hipócritas, que o uso fruto das benesses materiais... Quem é que não gosta de um conforto, Armando? Sim. De uma roupinha arrumada, de uma mesa equilibrada. O grave problema é que nós depositamos uma fome nessas coisas que se consomem rápido, não é? E aí extrapolamos, fazemos com que, inclusive, outras pessoas deixam de ter, ou então a gente só focaliza, e é uma fome e uma sede que não se sacia nunca. Não é verdade? Não estaria aí esse excesso, mas viver bem e poder compartilhar na expressão material, ela não é hipocrisia. Não está na riqueza, na abundância material, e sim no uso disso. E esse uso caridoso então tá bom, batalhei, estudei, tive o meu mérito, agora eu vou distribuir para todo mundo? Será que a gente quer que todo mundo nivele por baixo? Ou um grande empresário, ou pessoas que detêm muita riqueza, podem viver uma certa fartura, mas elas não serem condenadas porque são ricas. Fala um pouquinho da caridade nesse sentido, porque senão a gente vai achar que o rico, interpretar mal aquela história de que um rico não entra no reino dos céus, né? É difícil porque tenta, né? Os prazeres. Bom, já que você puxou essa parábola, é interessante a gente saber o contexto e a situação que o Cristo montou para poder construir essa parábola. Naquela época, as cidades, elas tinham horários de abrir e fechar. Às 6 horas da manhã, eles abriam as cidades, das grandes cidades, e ao cair da tarde, eles fechavam, e haviam guardas. Ao lado dessas cidades, havia aberturas que se chamavam buraco de agulha, que é onde ficava o fisco, a parte fazendária. Os mercadores, quando chegavam dessas cidades, eles eram obrigados a passar pela alfândega e pelo buraco da agulha. Só que para passar pelo buraco da agulha, eles precisariam descer do camelo, tirar as mercadorias, passar o camelo limpo, pagar o tributo a Roma e seguir viagem adiante. Jesus, vendo isso, disse assim, olha, quem quiser entrar no reino dos céus, pode, mas tem que pagar o preço de Mamon e o sacrifício espiritual para que o camelo possa passar exatamente na altura desse buraco. Olha que coisa interessante, ou seja, o evangelho é fonte inesgotável. Está aí mais uma interpretação do fio, né, no buraco da agulha, né? Ou então um camelo, né, que uma interpretação mais literal do animal. Mas é importante a gente fazer esse tipo de reflexão,
para não parecer hipocrisia. Uma outra necessidade nessa carência é que você falou no início que a gente tem esse próximo. Fica difícil eu me relacionar bem, ajustando esses valores, se eu estou desprotegido intimamente. E não é o egoísmo, é a falta de zelo próprio, esse amor próprio. E como é que é o amor próprio? Como é que seria essa caridade para mim que não é egoísmo? Fala um pouquinho, nós temos aqui menos de um minutinho antes de a gente chamar o intervalo, que aí eu já emendo para o terceiro. A gente já aproveita a ideia do Cristo. O pão do céu é esse preenchimento de virtudes, de valores que se contém no Evangelho. O Evangelho é o nosso alimento, o que dá sustentação à nossa alma. É bom demais. A gente vai pegar e vamos falar no terceiro e último bloco sobre esse pão espiritual que a prática da caridade pode nutrir as nossas almas. A gente volta já já. Mas as pessoas precisam criar a ideia do bem e do mal na cabeça delas, sobretudo porque elas querem que o mal esteja lá fora. Porque aí não é responsabilidade delas mudar a si mesmas no mal que elas possuem. Então a figura do Satanás, do demônio, do diabo, eterno, isso não satisfaz mais a mente do homem do século XXI. Meus amigos, voltamos do nosso intervalo. A gente terminou o segundo bloco aqui falando sobre caridade com o Armando Reis e a gente falou desse alimento espiritual que pode comparecer no movimento da caridade, mesmo quando eu atendo a necessidade material. E, ao mesmo tempo, nesse movimento de eu entender a necessidade, compreendendo as limitações do outro, eu vou me iluminando, esse alimentar. Vamos chamar Paulo de Tarso para essa conversa, Armando? Vamos. Bora? Eu vou pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no nosso capítulo 15. Tem um capítulo que é só disso, que é fora da caridade não há salvação. E lá nas instruções dos Espíritos, item 10, eu vou destacar uma frase, você pega daí e vamos pegar o próprio exemplo do Paulo. Ele, em determinado momento, ele fala assim, submetei todas as vossas ações, não é uma ou outra não, todas as vossas ações ao governo, olha só, ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Pega isso aí, Armando, para o nosso convidado aí. Não é forte essa assertiva de Paulo? Com certeza. Mas para que a gente possa ter uma ação exitosa nessa questão, nós precisamos lembrar o seguinte, a vida é constituída de 3 tempos, início, meio e fim. Sem filosofia, sem ciência e sem comportamento ético, é impossível nós exercermos a caridade. Por quê? O início, o princípio de tudo está em Deus. O meio das coisas estão com o próximo. E o objetivo final é a nossa melhoria e o nosso progresso. Não tem como nós começarmos a construção de uma casa pelo telhado. Por que o Cristo colocou na base a vinda dos filósofos, Sócrates, Platão? Por que depois ele mandou os cientistas? E por último, ele deu um exemplo de efeitos morais sobre a combinação filosófica e científica que pertence à parte de consciência e depois complementou com o telhado, que é o sentimento, o amor de caridade. Bom, espiritual não são apenas os valores éticos, o conhecimento, o entendimento do mundo. Então, nós separamos de forma didática, mas tudo isso é alimento da alma. É aquela moeda que a gente falou anteriormente. De conhecimento de tudo. E interessante, a gente conversava nos bastidores, né? Ou bastidor, no intervalo. Que também é bastidor, mas estamos tudo aqui tomando café. A gente falava do próprio exemplo de Paulo. Resgata para mim, eu não quero falar não, eu falo demais, deixa o Armando falar mais, vai lá. O Paulo é uma personagem bem preparada. Naquela época só existiam 3 universidades no mundo. Ele frequentou as 3 universidades. Era um mestre, um educador, formação judia. E o que acontece? Por ser um espírito preparado e pelo fato dele ter prejudicado o mensageiro divino, que era o Estevão, Isso. O que aconteceu? O Cristo disse assim, bom, já que você eliminou o meu mensageiro, você agora abraça a tarefa, porque é sua. E ele a desempenhou com êxito.
né, levando não só no exemplo, mas na perseverança, no amor, na dedicação à mensagem cristã, que é, em primeiro lugar, sentimento, né, e acompanhada de filosofia e de ciência. Interessante porque Paulo, em todo momento, inclusive no próprio discurso, nas cartas, ele fala da situação aparentemente paradoxal. Fiz-me pequeno para ser grande, perdi tudo para ganhar tudo, né? Porque aos olhos do mundo, quando ele se rendeu à mensagem cristã, ele deixou de ter tudo aquilo que representava sinônimo de sucesso, né? Toda aquela formação, não é que se perdeu aquela formação, mas o poder que foi embora, a família que o abandonou, ele perdeu o rótulo de sucesso material. E ao mesmo tempo ele provou que a felicidade não estaria naquilo, que aos olhos do mundo ele foi um outro derrotado. Então os seguidores do Cristo até hoje são mal compreendidos, porque são aqueles que estão exaltando virtudes que às vezes não se coadunam com o mundo do sucesso aparente e material. E como ele conseguiu numa mesma vida se sentir tão pleno a ponto de falar, não sou mais eu que vivo. De uma felicidade inabalável, o corpo esgotado, a doença, as prisões, as torturas, e o homem estava feliz. Então, não era só o fazer fora, ele vivenciou. O conhecimento não se perdeu, que a gente não joga fora o passado. Com certeza. Mas ele não era aí um homem que mergulhou a fundo nisso? Por que ele conseguiu esse resultado? Porque ele compreendeu naquela oportunidade que Deus não trabalha com partes. Deus trabalha com inteiros. Quando eu sou parte, eu serei oposição às outras partes. A partir do momento que eu trabalho com princípios, que são os inteiros, que estão acima das filosofias, das ciências e das religiões, nós entendemos a proposta de Deus e passamos a não ser oposição ao Criador. Isso é bonito demais. E para a gente não achar que isso está muito fora do nosso dia a dia, quando pede para submeter os atos, será que o que eu estou fazendo agora é uma coisa boa? Faz bem só para mim? Será que o silenciar às vezes não é uma atitude de caridade? Será que numa contenda onde só comparece a razão, quem tem razão, e o coração não permanece, será que não é uma derrota quando eu tento me sobrepor por isso? As derrotas aparentes, mas quando o coração está cônscio disso, aí não há a luz da caridade. Perdão no mundo de hoje, que parece uma atitude infantil, ingênua, não pode estar junto com uma grandeza, uma conquista. Onde é que estão os nossos heróis, Armando? A gente fala isso, parece que é fácil. Então eu vou trazer um herói da antiguidade, o próprio Sócrates, que anda de mãos dadas com a caridade. E ele nos dá 3 crivos para resolver essa questão. Quando fizermos qualquer coisa no campo do pensar, do sentir ou do agir, que passemos pelos 3 crivos. Verifiquemos se o que a gente vai fazer é verdadeiro, se é bom e se é útil. Emmanuel nos traz um conceito muito novo e muito bonito, dizendo que a verdade não é um conceito. A verdade é um sentimento como a justiça e o amor. E ninguém a conceitua e só consegue compreendê-la aqueles que a vivem. Então, inclusive isso que nós estamos conversando assim, são estágios que vão amadurecendo. Você veja, o próprio mestre no seu trabalho compreendia de forma dilatada o espírito de cada um. Nós é que nossa visão limitada por termos pouca caridade, que em outra acepção não é o amor dinâmico, o amor em movimento, aquele que procura se autoajustando, se alinhando, ele vai procurar um maior perseguidor, não é um contrassenso, mas ele via uma alma valorosa que estava no despertamento. Nós colocamos as barreiras, nós colocamos as divisórias e nos afastamos. Então, se submetermos essa caridade no sentido mais amplo, de pensarmos, de entendermos a limitação do outro, que não é passar recibo, que é o perdão, eu acho que seria um caminho melhor para todos nós, né, Armando? Olha, eu vou ter que interromper. Que bom que a gente vai ficar com gostinho de quero mais. A gente vai ter que encerrar esse nosso bate-papo muito carinhoso, muito gostoso sobre caridade. E eu vou agradecer mais uma vez ao nosso amigo Armando, né? E, meus queridos amigos, um beijo no coração de todo mundo.
Até o nosso próximo café.